Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. Sextou falando de treta. Uma treta que já tá rolando aí há algum tempo, já rolaram vários outros tipos de tretas, só que essa chegou num nível assim, bem complicado, e por isso eu decidi gravar um vídeo hoje pra gente destrinchar melhor tudo que aconteceu e tudo que pode acontecer daqui pra frente. Vocês já sabem do que eu tô falando, tá na thumb, tá no título. Vamos falar de Luana Piovani e Pedro Scooby. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar você de deixar o seu like, se inscrever no canal e também de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E lembrar do apoio do canal também, tá aqui na descrição. Quem apoia o canal tem o nome divulgado no final de todos os vídeos como um apoiador, além de sorteios exclusivos para apoiadores e também um grupo no Telegram. O que de fato aconteceu entre a Piovani e o Pedro Scooby? Eles já tretaram por muitas coisas, muitas coisas, desde que se separaram. Eles foram casados durante 8 anos, tem 3 filhos. E a Luana Piovani, quando ela reivindica por um direito dela, o Pedro Scooby geralmente não responde, ela decide jogar na internet para causar uma confusão e ele finalmente fazer as coisas que ele tem obrigação como pai. Muitas pessoas sempre pegaram no pé da Luana Piovani, dizendo que ela não deveria fazer isso, não deveria expor a vida dela assim na internet, e chamam muito ela de louca, a ex, o papel da ex, maluca, que inferniza a vida do ex-marido. Só que, no caso da Luana e do Pedro Scooby, a situação é um pouco mais complicada. E passou a se tornar mais complicada ainda depois da participação do Pedro Scooby no Big Brother Brasil do ano passado, que ele mostrou-se a imagem do cara legal, do cara bacana, virou meme por muitas situações, e as pessoas passaram a atacar mais ainda a Luana Piovani, a ficar contra ela mais do que sempre, sendo que na última confusão, no último capítulo desta recente confusão, muitas pessoas passaram a dar valor a Luana Piovani. E o que foi que aconteceu? A confusão toda em si, essa última confusão, começou no Natal. Os filhos passaram o Natal com o Pedro Scooby e logo após isso a Luana descobriu que os filhos ganharam um celular de presente onde não tinha monitoramento de nada em relação a filmes e séries e qualquer outra coisa que as crianças navegassem no telefone. Ela tentou conversar com o Pedro Scooby e ele simplesmente ignorou, como a maioria dos pais fazem, na maioria das vezes. E ela veio para a internet para expor essa situação, expor que ela quer uma educação mais rígida para os filhos e o Pedro Scooby atrapalha na maioria das vezes, achando que não é nada demais. Expôs inclusive que os filhos, desde cedo, assistem filmes adultos com o Pedro Scooby. Então é uma coisa absurda, é uma coisa muito absurda. Muitas pessoas ficam achando que ela tá mentindo, mas eu não acho que ela esteja mentindo. Eu acho que tem muitas coisas que ela tá expondo ali que ela não precisava expor. Então, por isso que eu acabo pensando que não é mentira. Até porque depois que ela expõe tudo na internet, o Pedro Scooby sempre vai lá e faz o que ele tem que fazer. Ele se comporta como um garoto mimado. Quando tem que fazer alguma coisa, ele não faz por birra. E quando a situação chega a níveis alarmantes, assim como ela expõe as coisas na internet, chega em muitas pessoas, aí ele vai lá e faz. Depois de toda essa confusão e tudo mais, as pessoas começaram a falar que a Luana estava sendo insensível por um motivo muito específico. O Pedro Scooby, ele é casado com outra mulher e a mulher dele estava grávida, pariu a criança. Inclusive muitas pessoas criticaram ele por gravar um vídeo enquanto ela estava no volante em trabalho de parto, todo mundo sem cinto de segurança. Então as pessoas começaram a perceber que o Pedro Scooby não era toda aquela imagem do cara legal, do paizão e tudo mais. Inclusive que muitas marcas tentam ainda emplacar essa imagem dele como paizão. Espero que esse ano propagandas de Dia dos Pais mudem e não coloquem o Pedro Scooby depois de toda essa confusão, porque não é só uma confusão de ex-marido e ex-mulher, a gente vai chegar nesse ponto.
mas eu espero que esse ano as marcas abrem os olhos. Inclusive a Luana Piovani fala isso nos 2 vídeos que ela postou, vídeos longos, um vídeo tem 10 minutos e o outro tem 12, que a gente vai ver aqui, mas eu espero que esse ano as marcas tenham um pouco mais de noção aí em relação a quem coloca como representante do pai, representante lá do Dia dos Pais das propagandas. Então vamos ficar de olho. E aí a mulher do Scooby, ela pariu a criança nasceu com alguns problemas de saúde, teve que ficar internada, e as pessoas atacaram muito a Luana Piovani, dizendo que ela estava sendo insensível, que ela estava causando uma confusão no momento que os dois estavam muito fragilizados. Só que, tem um porém muito grande aqui, os dois passaram a imagem de fragilizados e no Réveillon estavam numa festa curtindo, bebendo, enquanto a filha estava internada. Então fica uma coisa tipo assim, quiseram se fazer meio que de vítimas, mas aí não tinha motivo para estar numa festa. Poderiam estar comemorando o nascimento da filha, por mais que tivesse sido difícil, mas numa festa, bebendo, na virada do ano, achei bem controverso da parte tanto do Pedro Scooby quanto da esposa dele. Isso aí fica por critério de vocês, dá a sua opinião de vocês, comenta aí o que vocês acham até esse ponto do vídeo. Se você sabe da treta que tá acontecendo, comenta aí a sua opinião sobre tudo que aconteceu até esse novo capítulo que saiu recentemente. Vamos interagir. Daí, no dia 2 de janeiro, a confusão tava ainda no auge, a Luana Piovani me postou um vídeo de 10 minutos no Instagram pra expor muita coisa e a gente vai reagir a esse vídeo aqui. Tem alguns comentários muito importantes a serem ouvidos e comentados. É isso aí, meu povo. Vão ter vários capítulos da novela. Irresponsabilidade e incoerência é assim que se faz, para vocês acompanharem. Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. E ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu essa casa comigo, eu moro aqui com os meus 3 filhos, mas ele acha que quem tem que arcar com o aluguel sou eu. Ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele, porque no caso eu trabalho, eu não sou madame, tampouco dona de casa. E justamente porque eu trabalho e a menina que trabalha em casa só trabalha até as 4, até porque eu sou uma patroa bastante coerente. Ela não... É um vídeo de 10 minutos, é muito longo, não vamos reagir a ele todo. Porém, nesse vídeo ela joga tudo assim no ventilador sobre a questão dele ser um pai extremamente omisso e não ajudar, atrapalhar muito na educação dos filhos. Principalmente na questão do celular, ela repete essa questão do celular, que ela já tinha falado antes, e aí nesse vídeo ela joga tudo no ventilador. Ela fala muita coisa, como vocês viram, ela fala da questão da pensão e tudo mais. Depois que ela postou esse vídeo, o rebuliço todo foi maior ainda, e o Pedro Scooby foi lá e fez o que ele deveria fazer. Primeiro ele falou que ele ia fazer do jeito que ele achava justo. Isso é muito papo de pai ausente que acha que pagar pensão é um sacrifício, sabe? Não é um sacrifício, é uma obrigação. É uma obrigação. E não é uma pessoa que não tem condição de pagar. Tem condição de pagar, tem muita condição de pagar. Só que o homem, quando ele tá nessa situação, ele acha que ele está sendo crucificado, que ele tá fazendo um sacrifício muito grande, sendo que ele tá fazendo só a obrigação dele. Ele tem que fazer aquilo ali, que aquilo ali é obrigação. Porém, essa questão deles dois é muito uma questão de boca. Não é uma questão ali oficializada num cartório e tudo mais. É uma questão de boca. Então aí fica uma coisa muito complicada para se discutir. Até a gente que está comentando é uma coisa muito mais complicada de se discutir. Porém, é inegável que ele tem que fazer o papel dele como pai. São 3 filhos. 3 filhos. E a Luana, ela faz o papel dela como mãe. Ela sempre fez o papel dela como mãe e ela sempre se demonstrou ser uma mãe espetacular com os filhos dela, principalmente
na questão de correr atrás das obrigações que o ex-marido dela tem que ter com os filhos, que o pai das crianças tem que ter, que é o Pedro Scooby. Pra vocês terem noção, esse vídeo que ela postou tem quase 6 milhões de visualizações no Instagram dela. Ela postou outro vídeo recentemente de 12 minutos. Esse que a gente meio que viu agora, ele tem 10 minutos no total. E um novo capítulo dessa situação extremamente complicada chegou. Um novo capítulo que veio bagunçar muita situação, principalmente o lado do Pedro Scooby. Muitas pessoas passaram a mudar de lado, a começar a compreender e entender a situação da Luana Piovani em relação a tudo que ela vem falando há muito tempo na internet e ninguém escuta o que ela fala. Pra quem não sabe, a Luana Piovani, quando ela casou com o Pedro Scooby, eles foram morar em Portugal. E Portugal tem uma lei, a lei de Portugal, a justiça de Portugal é extremamente machista, consegue ser pior do que o Brasil, e isso me chocou bastante, porque eu achava que Portugal era um nível elevadíssimo e descobri que a justiça de lá é extremamente machista. Inclusive, a Luana Piovani compartilhou no Instagram dela uma notícia sobre uma mulher que foi agredida pelo marido lá em Portugal e entrou com um processo. E na justiça, a juíza deu o veredito dizendo que o marido ele não ia ser preso, e sim ele tinha que levar a mulher ou ex-mulher para jantar, sendo que o cara estava sendo acusado de agressão. Isso é um nível muito, muito bizarro, principalmente pelo veredito ter vindo de uma mulher, de uma juíza. Outra coisa é a questão do Pedro Scooby. Ele já pediu a guarda dos filhos em algum momento pela justiça aqui do Brasil, porém, como as crianças, a Luana e ele estão sempre muito tempo fora, o processo não foi à frente e ele decidiu abrir um processo lá em Portugal. Então, quando você percebe que a justiça de Portugal é extremamente machista e ele decide justamente entrar com esse pedido lá em Portugal, você percebe que tem uma intenção muito maléfica e baixa por trás desse pedido de guarda das crianças. Ele não entrou diretamente com o pedido de guarda das crianças, mas já está fazendo uma coisa extremamente ridícula com o processo aí em relação aos filhos e ele e a Luana Piovani. E falando desse vídeo que a Luana Piovani postou, nós vamos também ouvir um pouquinho dele aqui, porque também tem muita coisa importante que ela fala nesse vídeo de 12 minutos. Ela postou há 9 horas atrás, 10 horas atrás, não sei se foi de madrugada, mas ela postou esse vídeo no Instagram. É um vídeo que me deixou muito chocada com o que está acontecendo, com o processo que ela recebeu. Eu fiquei muito mal quando eu terminei de assistir esse vídeo. É um vídeo bastante tocante, principalmente pelas palavras que ela fala no vídeo e pelo comportamento dela, que você percebe que ela tá sofrendo, mas ela tem que manter aquela imagem de mulher forte para não desabar, não afetar os filhos em relação a isso e conseguir tudo que ela vem reivindicando há muito tempo. Tô aqui com o vídeo aberto, a gente vai ver um pouco do que ela falou nesse vídeo. Bom dia, tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo aqui, nesse lugarzinho, com esse sol nascendo, porque quando as crianças vão para a escola e eu venho para cá, me dá uma sensação tão boa de gratidão. Essa coisa de assistir assim, o sol nascer me dá uma dimensão do universo, sabe? De quão pequeno a gente é. Daí ela começa esse vídeo, você acha que, nossa, vai ser um vídeo numa calma tão grande, 12 minutos. Mas presta atenção em tudo que ela vai falar nesse vídeo. Nessa imensidão infinda toda e ao mesmo tempo, como tudo é tão simples, porém tão importante. E essa gratidão que eu sinto é inversamente proporcional ao que eu vou contar aqui para vocês. Essa semana tá muito corrida, quer dizer, tava desde a semana passada, porque eu tô gravando o final da novela, tenho muito texto para estudar, tô trabalhando 10, 11 horas por dia,
começo da semana o Dom teve febre, eu já queria ter vindo falar com vocês antes, mas enfim, acabou que não deu. Eu tenho uma vida pública já há 30 anos e por tudo que eu construí, apesar das pessoas cegas por opção dizerem que eu quero aparecer, eu quero lacrar, ou isso, aquilo, uma coisa que está absolutamente tatuada na minha carreira e em tudo que eu construí é que eu não minto. Eu nunca precisei desse subterfúgio para nada. Eu não minto. Até quando teve aquela história... E eu concordo com ela em relação a isso, porque ela já está há muitos anos nessa questão aí. A Luana Piovani, inclusive, é uma das caras do feminismo. Ela é uma pessoa muito importante, principalmente na questão de falar sobre patriarcado. Então eu não acho que ela esteja mentindo. Em nenhuma das vezes ela apenas está querendo impor uma coisa que é a obrigação do outro. No caso do Pedro Scooby. História cafona da música do Caetano, que ele disse que não fez pra mim, ele acabou dizendo que fez. Porque eu jamais seria capaz de dizer que alguém fez alguma coisa que na verdade não fez. Ou ao contrário. Ou seja, eu não sou leviana. Eu não venho aqui dividir com vocês as minhas angústias por conta da falta de comprometimento, das irresponsabilidades do genitor, né, do pai dos meus filhos, porque eu gosto, porque eu acho graça, para bombar ou para qualquer coisa que seja. Mesmo porque fui eu que o escolhi como pai dos meus filhos. Então, toda vez que eu venho dividir aqui uma tristeza, uma angústia, um constrangimento, eu sou a primeira a ficar constrangida. Porque fui eu que o escolhi. Fui eu que o sabatinei, né? Eu fiquei ali investindo 8 anos da minha vida no creme de la creme e agora, enfim, só apunhaladas pelas costas. Por isso que eu falei que a gratidão que eu sinto aqui é inversamente proporcional ao nome do episódio da novela dessa semana, que eu não sei se é luto ou se é ingratidão. E daí ela começa a falar sobre punhaladas nas costas. Muitas pessoas acharam que ela ia repetir tudo que ela já falou, tudo que há muitos anos ela vem falando nas redes sociais e brigando com Pedro Scooby e tudo mais, só que não. Tem uma coisa muito complicada que ela expõe aqui nesse vídeo e que não deveria expor porque o processo está em sigilo, pelo que eu pesquisei, mas não deveria expor, que eu falo assim, nas questões judiciais, mas acho que ela fez muito certo em vir contar e expor o que ela fez aqui nesse vídeo. Preste atenção, gente, é muito, muito complicado e muito difícil o que está acontecendo. Bom, eu cheguei aqui no começo da semana e tinha um processo aqui, ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele tá querendo me calar. E eu entendo, né, porque queima muito o filme dele, todas essas vezes que eu venho pra cá, contar todas as faltas que ele comete. Assim, falou, ele tá querendo me calar. Você acha que é só uma coisinha muito boba, mas não é uma coisinha boba. O processo que o Pedro Scooby abriu diz muito mais, diz única e exclusivamente sobre ele do que sobre o que ele tá querendo fazer. Gente, quando eu assisti esse pedaço do vídeo, eu não acreditei, de verdade, que uma pessoa pudesse ser tão baixa, uma pessoa pudesse ser tão vil assim, chegar a esse ponto. Mas vamos continuar assistindo. Só que funciona. É por isso que eu faço. Como funcionou? Eu falei que ele não tinha pago a pensão inteira. Ele fez e depois pagou. Como outras vezes, eu não sei se vocês se lembram. Todas as vezes que eu venho é porque aconteceu algum problema e resolve. Vocês se lembram da história do celular? Que ele deu o celular para as crianças no Natal e desligou na minha cara quando eu questionei. Vem cá, mas e qual é o tipo de controle? Ele achou que eu queria mandar na casa dele. Bom, eu jamais estaria expondo se ele não tivesse errado, se eu não tivesse com razão dentro das minhas preocupações de mãe. E isso significa o quê? Ele foi lá e colocou o controle no celular. Enfim. E eu tô dizendo isso para dizer que agora ele quer me calar. Ele tem uma audiência porque aqui em Portugal, óbvio que é
um tribunal muito mais favorável a ele. Eu não sei se vocês observaram, mas essa semana mesmo eu postei um caso que teve aqui de agressão em Portugal e a juíza deu o veredito do agressor levar a agredida para jantar. Vocês escutaram certo. A juíza, uma mulher, deu como veredito que o agressor teria que levar a agredida para jantar. Agora eu te pergunto, vocês já foram agredidas? Espero que não, porque eu já. Essa parte do vídeo, eu confesso pra vocês que é uma das partes que eu achei mais pesadas, além do que ela ainda vai contar. Você percebe na cara dela que ela tá cansada, sabe? Que ela tá cansada, ela tá exausta de tudo que tá acontecendo. E daí vem uma porrada. É uma porrada esse processo que o Pedro Scooby abriu contra ela. Vocês vão saber porquê. Muitas pessoas já sabem o porquê, mas vocês vão saber o porquê no decorrer desse vídeo. Enfim, vamos continuar. E vou dizer que eu não consigo imaginar essa cena, eu saindo para jantar com o meu agressor. Então, só para vocês entenderem por que ele tá abrindo esse processo aqui, porque para ele aqui é muito mais fácil, o feminismo não existe, os direitos das mulheres aqui são quase que irrisórios e pouquíssimo defendidos. Então, para ele não podia ter lugar mais perfeito. Então, se por acaso eu parar de falar, vocês já sabem o porquê. É porque mais um macho alfa dentro do seu patriarcado conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas. Eu não tô vindo aqui falar que ele não comprou a minha bolsa ou que ele deixou de pagar a minha prestação, sei lá, na Chanel. Eu tô vindo falar que ele tava deixando de pagar. Enfim, vocês já sabem, eu não preciso aqui me repetir. Só que eu peguei o processo por curiosidade e fui ler. E é isso que vem dar o nome do nosso episódio da série de hoje. Ou luto ou ingratidão. Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, várias gravações de áudios meu e do Dom, tipo, cavucou mesmo, fez o negócio todo pensado. Mas aí eu vi umas fotos minhas, nua, ali no meio do processo. Fiquei intrigada, não estava entendendo o que as minhas fotos nuas tem a ver com o fato dele querer que eu me cale. Claro, porque ele deve já estar pensando no Dia dos Pais, em agosto, fazer mais um dinheirinho. Porque uma vez que eu me cale, ele vai permanecer nessa imagem maravilhosa do paizão melhor do mundo. Super divertido, super amigo, super parceiro, super cara, super surf, super piscina, super salto, super adrenalina. E aí eu tava falando com a doutora Maria, que é a minha advogada, e ela falou, mas Luana, isso que está no processo nada mais é do que um início de um outro processo que provavelmente ele vai abrir, que é querer tirar a guarda das crianças de você. E aí ela foi me explicando e aí eu entendi, claro, uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe, ele conseguiria tirar as crianças da minha guarda. E aí eu fiquei chocada, eu falei, cara, que ardiloso, que cruel. Vocês conseguem perceber o tamanho, na verdade, do Pedro Scooby de ser uma pessoa tão minúscula, tão ardilosa, como ela mesma diz aqui, a ponto de abrir um processo, já pensando na abertura de um outro processo de guarda e aproveitar que a justiça portuguesa é uma justiça extremamente machista e colocar lá no processo fotos da Luana Piovani nua. Eu vi muitas pessoas defendendo o Pedro Scooby, principalmente no Twitter, é uma das redes mais tóxicas que a gente tem, dizendo que ele pode não estar ciente daquilo ali. Só que não existe essa possibilidade, porque mesmo que tenha sido uma ideia do advogado ou da advogada dele, ele precisa estar ciente para aquilo ali estar como
prova como uma forma dele tentar pegar a guarda das crianças. Se isso partiu do advogado e ele topou, é escroto demais. Se ele deu essa ideia e o advogado topou, é mais escroto ainda. Isso é um nível de baixeza muito grande. Muito grande. Eu espero muito que depois desse episódio em específico, as pessoas abram os olhos para tudo que a Luana Piovani vem falando durante anos sobre o Pedro Scooby. Eu não conhecia muito o Pedro Scooby quando ele entrou no Big Brother. Eu passei a conhecer ele depois de um caso que ele teve com a Anitta. Eu nem era muito engajado assim nessa questão de brigas de casais e tudo mais. Eu passei a acompanhar mais os desdobramentos, as discussões da Luana Piovani na internet em relação a isso durante o Big Brother e depois mais ainda do Big Brother. É uma coisa muito horrorosa essa situação toda, porque é óbvio que ele tá usando, como eu falei, da justiça portuguesa ser uma justiça extremamente machista e Portugal não ter muito direito das mulheres como deveria. E eu espero muito que com essa repercussão, todo esse vídeo já tem quase 2 milhões de reproduções no Instagram da Luana Piovani, eu espero que ela consiga mudar alguma coisa em Portugal. Por mais que ela não seja nascida e criada em Portugal, porque a gente já viu muitas situações parecidas aqui no Brasil e que mudaram muitas coisas. E me lembra muito o caso da Carolina Dickmann, que vazaram as fotos dela e por conta de toda a repercussão isso virou uma lei. Virou uma lei com o nome da Carolina Dickmann. Então eu espero muito que a Luana consiga reverter essa situação pro bem dela. Eu vi uma pessoa comentando no Twitter, na postagem que fizeram sobre isso, que ela poderia vir pro Brasil para que o processo meio que desse uma invalidada lá em Portugal, e eu super concordo que ela deveria fazer isso. É muito sem noção, muito sem noção. A gente sabe que as discussões de pensão e de criação é uma coisa que ocorre sim no dia a dia de muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil. Porém, nessa situação é uma coisa muito constrangedora, muito baixa, para se conseguir alguma coisa. Falando muito sério, se uma juíza que for entrar nesse caso para definir a guarda vê um dia de Pedro Scooby no Big Brother, ela sabe que ele não vai ter condição de criar 3 filhos e mais uma recém-nascida agora com uma outra esposa dele. Muitas pessoas falam que a esposa atual dele incentiva muito ele a fazer isso. Eu não sei se é verdade, mas se for verdade, ela é uma grande otária igual a ele por fazer isso. Porque ela acha o quê? Que algum dia que ele nunca vai se separar dela e que provavelmente ele não vai fazer a mesma coisa com ela, a mesma coisa que ele faz com a Luana Piovani, que é ex-mulher e mãe de 3 filhos dele. Eu acho que deveria ser considerado até um crime o que ele tá fazendo, porque não tem justificativa para ele pegar fotos da Luana Piovani nua e colocar num processo que pode consequentemente abrir um processo seguinte. A advogada dela já falou que ele tá nessa intenção de abrir um próximo processo linkado nesse para conseguir a guarda das crianças. Então é uma situação muito complicada, gente, muito complicada. Eu só queria resumir aí essa história toda para vocês que não entenderam. O vídeo ainda tem alguns minutos, mas não tem muito o que se falar mais no restante do vídeo. Ela fala muitas coisas importantes também, mas eu só queria mesmo destrinchar e explicar para vocês toda essa situação, independente se você gosta da Luana Piovani, se você gosta do Pedro Scooby. Esse ponto específico, esse processo específico é de muita baixeza. É de uma falta de humanidade e de caráter muito grande. E se você é uma pessoa consciente, você sabe que nessa questão, e obviamente em todas as outras, mas nessa questão a Luana Piovani está muito certa e o Pedro Scooby está muito errado. Gosto muito de fazer vídeos de polêmicas, mas esse vídeo aqui, além de ser um vídeo de polêmica, é um vídeo muito importante que eu queria gravar.
Eu já queria gravar um vídeo sobre essa situação toda da Luana com o Pedro Scooby, desde que começou essa confusão, mas nessa situação aqui em específico eu falei pra mim, eu preciso gravar um vídeo pra falar sobre isso, porque é uma coisa muito constante, pais omissos e tudo mais, e até puxa muito a situação do que aconteceu agora recentemente com o Fábio Porchat e a esposa dele. Se separaram porque o Fábio Porchat não quer ter filho. Muitas mulheres criticaram o Fábio Porchat por conta disso. E ele deixou bem claro que ele não se sente preparado para ser pai, para ter um filho, para ter uma responsabilidade sobre um outro ser humano. E eu concordo muito com ele em relação a isso. A esposa dele casou com ele já sabendo que ele era assim, e ele casou com ela já sabendo que ela queria ter filhos. Então, ali é uma situação à parte, porém também cabe muito aqui, porque não adianta nada você... porque o menino fala sempre que ele quer ser pai, o sonho dele é ser pai, que fofo e tudo mais, e ser um pai escroto e omisso como o Pedro Scooby é. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, terminando esse vídeo extremamente irritada novamente. Eu assisti os 2 vídeos da Luana Piovani, assisti aqui de novo com vocês pra gente comentar, estou irritada, mas é isso, a gente termina o vídeo de hoje com o nome da nossa apoiadora. Não esquece de apoiar o canal para me ajudar a crescer, ajudar a melhorar tudo aqui pra mim e pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.